Olá, professor. Nós vamos estar apresentando um exercício sobre extração do líquido. O grupo é formado por mim, Juliana e pela Milena. O nosso exercício, então, se trata da extração de acetona da água utilizando o 3-metilhexano. O enunciado é: suponha que ambos os fluxos de alimentação entrem na unidade de extração a 30 graus Celsius e 1 atm. A corrente de alimentação de água e acetona tem uma composição equimolar, então 0,5 composição de cada. A operação é realizada de forma adiabática. Use o Unifac como modelo termodinâmico para estimular os coeficientes de partição. Então, esse exercício ele é para ser executado, a simulação dele no TIANCEP, para calcular o número de estágios se a extração de acetona no topo de 90% for desejada e se a composição da água no fundo for maior ou igual a 99%. Aqui temos o esquema do exercício, né? A alimentação vai estar entrando a 100 kmol por hora, com uma composição de água e de acetona de 0,5 a 30 graus em atm. O solvente vai estar entrando a 600 kmol por hora, a composição é puro, a 30 graus Celsius. No topo, então, nós vamos ter a saída do solvente com mais de 0,9, 90%, e no fundo vai estar saindo água maior ou igual a 0,99. Ele quer, então, que nós estimamos qual o número de estágios para estar atingindo esses parâmetros do exercício. Está explicando, então, sobre o software que vamos estar utilizando. Então, essa é a interface do TIANCEP. Nós podemos estar colocando aqui o título, então colocamos extração líquido-líquido, e como comentário nós colocamos o enunciado que eu acabei de falar. Nós podemos estar adicionando os componentes, então tem a lista de vários componentes, podemos estar adicionando quantos quisermos, podemos estar colocando os parâmetros da operação, então se é uma operação flash ou uma coluna de equilíbrio, aqui vamos colocar a coluna de equilíbrio. E aí, quando selecionamos a coluna de equilíbrio, ele aparece quais outras operações que tem para a gente colocar. E aí a gente coloca, então, a extração. Nós podemos também estar colocando sobre as propriedades. Então, aqui nós vamos colocar qual é a entalpia, qual é o modelo termodinâmico que vamos utilizar. Nós podemos estar colocando as propriedades físicas, se tem alguma reação também tem como colocar. E como configurar também a parte da alimentação. Nós podemos colocar as especificações, então vai ter alguma coluna, vai ter algum estágio, quantos estágios são, então nós podemos nas especificações estar colocando isso, a alimentação, qual que é o fluxo, então vai ser molar. Aqui então a gente coloca o número de estágios, qual que é a localidade da alimentação, se vai ser só no topo, se vai ser no topo e no fundo também, e todos os parâmetros a gente pode estar colocando em relação à coluna, pressão de vapor e tudo mais. Aí nos resultados, então nós conseguimos ver os resultados em tabelas, em vários gráficos. Tem também como ver o método McKinsey e outros também você consegue ver. Nós também conseguimos, nesse software, arrumar as unidades, então nós podemos trocar para a unidade do exercício, isso facilita bastante também. Então, esse é o software. Ele é um software bastante promissor que dá para usar ele facilmente para resolver esses exercícios. Bom, então agora eu vou estar apresentando para vocês a resolução do nosso problema, do nosso exemplo. Aqui, como a Juliana falou, a gente coloca o título, né, que é extração líquido-líquido. Nos comentários a gente colocou a descrição do exemplo. Né. Aqui nos componentes a gente coloca os nossos componentes, né, que no caso é a acetona, a água e o 3-metilhexano. Então, a gente pode pesquisar rolando a barrinha ou, de uma forma mais rápida, escrevendo aqui em Find. Em operação, a gente seleciona o tipo de simulação. No nosso caso, é uma coluna de equilíbrio e uma operação de uma extração simples, né? Tem vários tipos de é, operações aqui.
A gente vai, então, estipular um número de estágios de 4 e as nossas entradas de alimentação vão ser na entrada 1 e na entrada 4. A gente vem agora em propriedades, onde a gente vai definir os modelos termodinâmicos. No nosso caso, no líquido-líquido, nosso coeficiente de atividade é o modelo Unifac, né, que ele pede no exemplo, e a entalpia a gente vai considerar em excesso. Vamos colocar um estado de diferença, o líquido, né, 25 graus Celsius, uma temperatura de formação excludente. Então, aqui eles nos mostram os modelos, os parâmetros do modelo termodinâmico, né, os parâmetros do modelo Unifac. Então, a gente tem as propriedades físicas, a gente vai usar os modelos pré-definidos e não temos nenhuma reação. Alimentação, colocar o nome da alimentação 1 e na entrada 1 e solvente na entrada 2, né? Nos estágios 1, alimentação, e no estágio 4, solvente. Aqui é no split, o estado é temperatura e pressão, a pressão é a 1 atm e a temperatura é 30 graus Celsius. E aqui a gente coloca o valor de entrada dos nossos componentes, né? Como a gente definiu 100 kmol por hora como equimolar, né, na alimentação, então está entrando 500 kmol por hora de acetona e 500 kmol de água. Para o solvente, a gente estipula um valor de 600 kmol por hora. Vamos para as especificações. Aqui a pressão, a gente considera que a pressão na coluna ela vai ser constante, é 1 atm. Não vai ter perca de calor na coluna, vamos considerar um processo ideal. A eficiência e as especificações da coluna, né? E os resultados. Agora a gente roda nosso programa. E a gente pode ver aqui uma tabela, né, onde tem vários dados, né, tanto da alimentação, do solvente, no topo e no fundo. Então, a gente tem pressão, temperatura, fração molar, fração mássica, né, frações mássicas aqui. E a gente quer que saia uma fração molar de 0,90 para o topo, que saia do solvente, né? Maior que 0,90. E que saia no fundo um valor de água de maior ou igual a 0,99. Então, a gente pode analisar aqui na tabela que a gente conseguiu atingir seu valor, né? Que na saída do topo está saindo 0,91 de metilhexano e está saindo no fundo, né, 0,999 de água. Agora, se a gente só que como está entrando 600 kmol por hora de solvente, é um valor muito alto. Então, a gente vai definir um valor mais baixo de entrada. Vamos definir 400 kmol por hora entrando de solvente. Vamos rodar novamente o nosso programa. A gente pode ver que a gente não conseguiu atingir os resultados que ele nos pede no exemplo, né? Aqui pro solvente, ele deu 0,87 e tem que ser maior que 0,9, né? Maior que 90%. Então, a gente não conseguiu essa eficiência. Aqui, de água saindo no fundo, a gente conseguiu obter, mas por causa dessa saída, né, de 0,87 de solvente no topo, esse resultado não pode ser considerado. A gente pode estipular outro valor mínimo, né, de entrada. Vamos estipular um valor mínimo de 540 kmol por hora de solvente. Vamos rodar novamente o nosso programa.
E a gente pode ver, agora analisando muitos dados, que a gente conseguiu, então, os resultados esperados, né? A gente conseguiu, então, 0,90 de metilhexano saindo no topo e 0,99 de água saindo no fundo. Então, está nos valores esperados, né? 90% saindo de solvente no topo e maior ou igual a 99% saindo no fundo. A gente tem também aqui os gráficos, né, que a gente pode gerar no Genzep. Por exemplo, aqui é pressão, né, o perfil de pressão, a pressão nesse caso vai ser constante, é uma TM. A gente pode ver também perfil de temperatura, a entalpia, densidade, né? Aqui a gente pode ver as frações molares para os líquidos, né, para os diferentes componentes. E é isso.